Hoje nós vamos dar uma olhada sobre os argumentos. Vamos estudar o que são os argumentos, vamos estudar sobre validade dos argumentos, o que é um argumento válido e o que é um argumento inválido, e também sobre testes de validade. Como saber se um argumento é válido ou não? Nós vamos estudar os diversos métodos de como saber se um argumento é válido ou não. Então, o que é um argumento? Vamos começar com esse exemplo. Temos que todo homem é mortal e Aristóteles é um homem. Logo, Aristóteles é mortal. Essas duas sentenças anteriores são chamadas premissas, e a última sentença é chamada conclusão. A conclusão é uma decorrência das premissas anteriores. Esse tipo específico de argumento é chamado silogismo categórico, onde nós temos duas premissas e uma conclusão. Então, o que vem a ser um argumento? É uma formatação que, se partindo das premissas, nós podemos tirar uma conclusão. Ou falando de outra forma, o argumento é uma estrutura que a conclusão é uma decorrência natural das premissas anteriores, e apenas dessas premissas anteriores. Isso guarda relação com a implicação lógica que nós vimos anteriormente, de forma que, se as premissas são verdadeiras, implica na conclusão, e a conclusão necessariamente é verdadeira. Isso é a definição de um argumento válido. Um outro tipo de argumento, muito utilizado, é o modus ponens, que em latim significa modo de afirmar, que é esse aqui, que à primeira vista parece confuso, mas o que ele está dizendo é o seguinte: se P, então acontece Q. Ou seja, se P ocorre, Q acontece necessariamente. E aqui ele diz que P ocorreu, então Q necessariamente aconteceu. E essa é a implicação lógica. Se P ocorreu, então implica em Q. Ou seja, se P se deu, então necessariamente Q se dará. E esse é um argumento chamado modus ponens. Um outro argumento muito conhecido é o modus tollens, que em latim significa modo de negar, e adquire essa forma aqui. E o que ele quer dizer é o seguinte: se P, então Q. Como não houve Q, então não aconteceu P. Novamente, se acontece P, então necessariamente vai acontecer Q. Como Q não aconteceu, então não houve P. Esse é o modus tollens. Então, o que são argumentos? São estruturas válidas a partir das quais, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão é uma obrigação lógica. Então, um argumento é uma estrutura que eu posso ter certeza que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também será verdadeira. Vamos ver agora sobre validade do argumento. Os argumentos podem ser válidos ou inválidos. O argumento válido é aquele que a conclusão é uma implicação lógica obrigatória das premissas. O contrário de um argumento válido é um argumento inválido, também chamado sofisma, ou ainda falácia. É uma construção aparentemente bem construída, mas que as conclusões não se apoiam nas suas premissas, ou ainda em premissas falsas, para se chegar a uma conclusão aparentemente correta. O argumento inválido, ele tem a aparência de um argumento válido, mas na realidade ele não é conclusivo. Normalmente se supõe uma má-fé de quem está apresentando ele. E nós já vimos, ele é chamado de argumento inválido, sofisma, falácia ou um argumento mal construído. Vamos ver um exemplo. Toda manga é comestível. Uma parte da camisa é manga. Então, uma parte da camisa é comestível. Então, sofismar é isso. É usado em um argumento que aparentemente ele é bem construído, mas as conclusões não se apoiam em suas premissas. Teste de validade do argumento. Para nós sabermos se um argumento é válido, tem basicamente dois métodos: usando diagramas ou usando tabelas verdades. Vamos dar uma olhada no primeiro método, que é o método dos diagramas. Retomando nosso exemplo. Todo homem é mortal, Aristóteles é um homem. Logo, Aristóteles é mortal. Nós vamos usar os diagramas para saber se esse argumento é válido ou não. Usando o diagrama, nós temos que todo homem é mortal. A segunda premissa, Aristóteles é um homem. Logo, Aristóteles é mortal. Nós estamos vendo, por esse diagrama, que essa conclusão é firmemente apoiada nas premissas. Então, é um argumento válido. Então, vamos verificar a validade desse argumento. Nós vamos construir a tabela verdade dele.